Oi, Leslie! Oi, Elisa. Faz hora que a gente não grava junto. Faz muito tempo mesmo. A gente se vê o tempo inteiro, porque a gente cuida dos adolescentes, dos pré-adolescentes. A gente né? inventa eventos. Alguém participou aí do último congresso que a gente fez semana passada? É verdade. Ó, tem pequeno grupo agora, um grupo bom, um projeto mergulhando nas escrituras. Show, é muito legal. Final de semana passada, a gente fez o congresso, mais de 130 inscrições, teve social no final. Tudo bênção pra honra e glória de Deus. Tem social aí na sua igreja? Será que tem? Ai, quem que gosta de participar da social? Pensa. Qual é a música preferida na social da sua igreja? É boa. Coloca aí com a música preferida. Qual é? Se é Qualiqui, se é a Carrocinha, sei lá, no Pântano, põe aqui. Aqui, eu achei que fez bastante sucesso o Visitante. Todo mundo gostava do Visitante. Mas coloca na sua igreja. Qual que faz sucesso? Ó, o que faz sucesso, ó. Isso aí também. Nossa, ó, o combo. Nailane já chegou lá, olha a foto dela, linda. Lá da Bahia. Viu? Ó, vocês falam assim, tá sorteando nada? Sorteamos, enviamos, pagou o frete. Chegou. E vai ser bênção aí na sua igreja, na sua comunidade. A gente ficou muito feliz de você participar com a gente. E hoje teremos... mais um sorteio e estudo da lição 6. Show. Sorteio agora, ó. Que rufem os tambores. E aparece aqui embaixo. Nome aqui, ó, na tela. Você foi sorteado, a gente vai entrar em contato com você. Parabéns. Se você não ganhou, não desista, continua, porque até o final do trimestre, mais um sorteio, mais um combo. E tem que ter, né? Porque a lição dos adolescentes, essa aqui, você tem que estudar a lição. Se você é professor, a lição, manual e esse. Se você é o nosso adolescente aluno, você tem que estudar a lição junto com esse aqui. Porque aqui dentro a gente tem... Ah, tia, mas eu ainda não tenho. No YouTube tem. Escuta lá o áudio por enquanto, porque é muito lindo. E a lição dessa semana... A hora que a gente viu que era o Getsemane, deu até... Ai, difícil. Mas é linda. É uma lição... Assim... emocionante, gente, assim. Quando a gente você não consegue estudar sem se transportar e pensar o que Jesus passou. Quando a gente vê tudo que Jesus passou, é demais. A gente pensa assim, como ele aguentou. Às vezes, a gente, por tão pouco, né? Hoje de manhã na escolinha a gente estava conversando. Aí eu falei, gente, jogando futebol, se o amiguinho chega com um carrinho e vai na sua canela. Sabe o que eles me responderam? Tia, a gente vai com 3 canelas em cima dele. Tipo assim, o ser humano é assim. E como Jesus foi capaz de fazer a escolha. É isso que eu ia falar. O título é A Escolha. É forte, porque ele em algum momento, ele poderia simplesmente não escolher. Ele não precisava, ele não merecia. Saiu do trono do pai dele, estava tudo ali, para ele era perfeito. Mas ele saiu e ele temeu, e ele sofreu, mas ele falou, preciso cumprir as escrituras. Vamos contar desde o começo, vai. Vamos lá. O título é lição 6, tá? O título é A Escolha. Eu vou ler o verso para vocês entenderem. É muito poderoso o verso. Ele avançou, tá lá em Marcos 14, 35 e 36. É o texto-chave. É o texto-chave. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou, Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Nossa. Ele escolheu, a escolha dele é que fosse feita a vontade do Pai dele. Será que a gente está pronto para escolher fazer a vontade do Pai e não a nossa? Não é? E será que a gente é grato o suficiente para entender o sacrifício que ele fez por nós? Para entender tudo que ele fez. Jesus vinha já, lembra? Todo mundo perseguindo, teve essa Santa Ceia. E para Jesus era normal ir lá orar no Getsemane, porque ele precisava de força. Ele, o Deus, que é poderoso, Filho de Deus, ele precisava orar. E eu e você, então, né? Getsemane significa prensas de azeitona. É porque tem muitas oliveiras. E lá, né, nessa região, e ele ia lá para orar, e os discípulos iam sempre. Só que nessa noite a angústia dele era muita. Ele estava arrasado, porque assim, ele tinha tudo. Ele era o rei de tudo.
E ele veio aqui para morrer por mim e por você. Porque ele não pecou, mas eu pequei, né? Nós pecamos. E ele veio. E quando ele chega nesse jardim, ele foi orar, né? Como E ele queria que os amigos, os discípulos dele, Tiago, João e Paulo, estivessem juntos orando. Eles pediram. Ele desejou, né? Porque ele era Deus e ao mesmo tempo era humano. Então ele tinha medo e ele desejava aquela empatia dos amigos dele. Sim. Olha, ora comigo, porque senão a gente não vai aguentar. E diz que foi um estupor de sono. Porque assim, gente, o Satanás, eu acho que até atentou os amigos dele, eles não conseguiam ficar com o olho aberto. E Quantas vezes orou... antes de dormir? Vou orar antes de dormir. Não consegue dormir. Já dorme, né? Dorme sem ler a Bíblia. É como se tudo fosse mais forte do que você, do que a gente, né? Que semana passada no congresso o pastor falou uma coisa sensacional. Ah, passei o dia inteiro e não deu tempo de ler a Bíblia. Passei o dia inteiro e não deu tempo de ficar um pouco com os meus filhos. Passei o dia inteiro e não fiz exercício. Não tinha uma verdura para eu comer na hora do almoço, mas tinha pão, tinha chocolate. Mas assim, não deu tempo da gente ler a Bíblia, de fazer exercício, de ficar com o filho? Ou não era nossa prioridade? Não é sério isso? É sempre isso, eu sempre penso. Às vezes as pessoas falam, ah, mas por que você faz isso e não aquilo? E como você consegue fazer? Gente, é prioridade. Se a gente tem que ter prioridade. Qual que são as suas prioridades, você é adolescente? Qual que é a sua prioridade? Primeiro, a gente tem que colocar bem claro. A prioridade nós como cristão, primeira coisa, acordou, é Cristo. É estudar, é ler, é fazer o seu devocional matinal. Senão você não tem força para cumprir todas as suas outras prioridades. Sabe por quê? Que essa tem que ser a nossa primeira coisa? Porque ó, se Jesus, que era o Filho de Deus, que era Deus, orava, passava tempo com Deus, para quê? Para vencer a tentação. Nosso inimigo... O próprio Filho de Deus precisava. Sim, imagina a gente, porque o nosso inimigo, ele não descansa. Ele vigia e ele tá o tempo inteiro como um leão, procurando quem... 6.000 anos de experiência. Isso, ele tem 6.000 anos de prática no currículo. Ele tá procurando quem que ele vai derrubar. E às vezes ele não derruba você, mas ele pega o teu filho. Ele não derruba o teu filho, mas ele pega o seu marido. Ele pega o seu chefe. Seus amigos, seus irmãos da igreja. A gente se acha muito esperto. E quando, na verdade, a gente... Não é nada. Sem e se Jesus, a gente for pra luta fazer. sozinho, a gente não enxerga a guerra que acontece, mas ela é uma guerra real e ela acontece. E quando Jesus estava ali no Getsemane, o sofrimento dele era tanto que ele não conseguia sequer ficar em pé. Os amigos dele precisaram... Imagina, ele disse que suava, que o suor dele chegava a ser... Virou sangue. E a ciência comprova, isso é possível de acontecer quando? Em situações de extremo estresse, nervoso, ansiedade, tudo. Porque Jesus teve que se fazer carne para passar tudo, para sentir tudo. E fora que ele sabia que no momento que ele fosse para a cruz, ele ia sofrer o peso de todo o pecado, e naquele momento ele ia ter que ficar afastado de Deus. Sim. Que Deus precisou virar. Porque assim, ó, o pecado afasta a gente de Deus. E toda a culpa do mundo estava sobre os seus ombros. O meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados estavam ali. E sabe o que deu angústia nele? Ele sentia essa separação de Deus. A separação, exatamente. Ele não saber se o sacrifício dele ia ser aceito. E vinha na cabeça dele, não vai valer seu sacrifício. É tudo bobeira isso que você está fazendo. Olha lá, as pessoas vão te rejeitar, igual fizeram já. E aí, o que aconteceu? Deus enviou o anjo Gabriel para que pudesse... Olha, quando Deus viu que ele estava muito, mas muito assim... Angustiado. Ele falou, não, eu vou enviar meu anjo para confortar e para dar ânimo, para fazer ele lembrar o porquê que a gente está aqui e que vai dar tudo certo. Vai, mas olha que sensacional. Jesus pediu antes, Pai, se possível, passa de mim isso, igual eu não consigo. Mas se faça a tua vontade, não a minha. Pediu de novo, se possível, passa. Às vezes a gente tem na nossa vida problema, a gente tem dificuldade, a gente tem coisas que a gente não consegue vencer. E a gente ora e fala, Senhor, passa de mim isso, me livra disso. E às vezes parece que Deus não ouve a gente. Qual que é a sua angústia? Às vezes pode ser um problema com seus pais, um problema na escola, às vezes um problema
financeiro na sua casa. Todos nós passamos dificuldades, problemas e angústias. E qual é a sua angústia? E nesse momento, no momento da sua maior angústia, que você tem que fazer a escolha. Eu vou escolher para que Deus tome conta. Porque sozinho a gente não vai conseguir. E este é o momento de você escolher. Deus, eu quero que seja feita a sua vontade, não a minha. Para quê? Para você não tomar decisões erradas no momento da angústia. Para você tomar a decisão certa. Às vezes você está numa festa, num lugar que você não devia estar. E quantas vezes você teve que escolher? E foi angustiante, né? Então, assim, que você possa fazer a escolha certa. Fazer a vontade de Deus. Exatamente. Isso é um treino que a gente vai fazendo devagarinho. E o resto da vida. Não adianta achar que você é adolescente e você passa tanta dificuldade. Não, a gente passa quando é criança, quando é adolescente. E depois as coisas vão... Vai mudando as dificuldades. Mas o que eu achei muito legal aqui... Às vezes um professor está passando uma angústia, querendo desistir de ser professor. Dessa classe ou dos alunos. Não desista. Não, porque nessa hora da extrema angústia que você tem que fazer a sua escolha, Deus manda. Se precisar, Ele manda um anjo. Ele manda a palavra. Ele manda um vídeo. Ele manda uma música. Ele te mostra. Eu estou com você. Né? Cristo te ama, Ele quer te ajudar, igual aquela música do Ronaldo Arco. A sua graça é maior do que eu posso imaginar. E a gente tem que ter certeza no coração. Ele já venceu. Ele já venceu o mundo. Ele já venceu, a gente está do lado dos vencedores. Amém. Ele já venceu, fica tranquilo, fica em paz. Se você continua firme, saiba que no final, Cristo já venceu. Tudo isso vai acabar. E aqueles que se mantiveram firmes vão subir, porque Ele já ganhou. Em nome de Jesus, exatamente. E esse sacrifício dele, essa escolha que Ele fez, foi para salvar você e a gente. Você escolhe também ficar do lado dele? Não se coloque como pequeno. Imagina, Deus te valorizou tanto que deu o próprio sangue dele, o filho dele. Então você não é pequeno, você não é pouca coisa, você é importante. E é por isso que a gente está aqui, para falar o quanto você é importante e para aí você entender o que foi essa escolha e para você também fazer a escolha certa. Sim. Vamos lá? Vamos. Coloca aqui, eu escolho. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar, porque fecha aí os seus olhos, a gente fecha aqui, para que Deus nos dê força. Sim. Amado Deus, graças te damos, Senhor, porque um dia o Senhor enviou o seu Filho e Ele escolheu, Pai, cumprir com a sua vontade. E a sua vontade, Pai, era linda, perfeita e agradável. Amém. Nós não merecemos, somos imerecedores, pecadores, falhos, mas o teu amor nos alcançou. E somos infinitamente gratos, porque esse amor nos alcançou, Pai. Amém. Pai, alcança, Senhor, essa pessoa, esse professor, esse adolescente, esse pai que está assistindo, Pai. Alcança ele com teu amor e alcança ele, Senhor, para que ele possa fazer boas escolhas, para que ele tenha sabedoria, para que o Senhor nos encha do teu Santo Espírito. Amém. E principalmente, Pai, que o Senhor nos dê ânimo, força e sabedoria para guardar firmes a sua volta. Amém, é o que Senhor. te pedimos e somos infinitamente gratos, Senhor, pelo teu amor. Amém. Amém. Tchau, gente. Até a próxima semana. Escolha ficar com Jesus. Certinho. Tchau.